Boa noite a todos. As quartas-feiras do CFP, um evento que acontece desde 98, em especial nesse mês estamos falando sobre sustentabilidade, com produção da missão de psicologia ambiental. E temos hoje aqui como convidada a bióloga Tosca Zamboni, Tosca Zamboni, né? Bióloga, presidente do movimento SOS Bichos de Proteção Animal, atua em políticas públicas na área de meio ambiente e programas na área de agrofloresta, agricultura familiar. Faltou óculos aqui agora. Obrigado por ter aceito esse convite, foi algo de muitíssima hora mesmo, né? Nós estávamos com uma outra programação e enfim, nosso convidado também acabou, o Anderson Furlan, não conhece, acabou não podendo vir por conta do tempo, ficou preso lá em Maringá. Você aceitou, a gente agradece bastante a sua presença. Bom, eu aqui agradeço o generoso convite, né, do Conselho, de estar podendo participar desse debate, em tempos aí de Rio+20, né? Eu acho que todos os olhares, né, do país e do mundo estão muito atentos a essa discussão que tem como temática, efetivamente, a questão da sustentabilidade. Como nós vamos pensar o planeta daqui a alguns anos, onde seja possível a vida não só das pessoas, né, no mundo todo, mas a vida de todos os seres que compartilham conosco essa jornada complicada, difícil, né, que é garantir qualidade de vida, né, para todos. Eu, na verdade, fui um pouco pega de surpresa, porque eu já havia aceito um convite, né, do Conselho para estar numa mesa redonda, né, com alguns companheiros aí que atuam brilhantemente aí na defesa, né, dos animais, na defesa da vida nesse planeta, colegas da SBB, do Movimento ONCA, que vai ser a semana que vem, né? Mas eu estava, inclusive, trabalhando na perspectiva aí de garantir legislações de defesa dos animais aqui no Paraná. Estava na Assembleia Legislativa hoje quando a Josi me ligou e dizendo, né, desse inesperado, né, problema de o palestrante não poder estar aqui conosco hoje em Curitiba, né, ter ficado preso. E o tempinho nosso aqui me faz lembrar um pouco quando eu mudei para Curitiba. Eu vivo aqui em Curitiba já desde os meus 7 anos de idade. Não vou contar o quanto tempo que já faz, mas é desde os 7 anos. E eu lembro quando nós chegamos aqui, porque eu vim de Londrina, nasci em Londrina, né, uma cidade um pouco mais quente, né, um pouco mais calorosa também, ou pelo menos era na época mais calorosa do que Curitiba. E quando nós chegamos aqui, era mês de setembro, era feriado de 7 de setembro, que meus pais aproveitaram para fazer a mudança, né, porque era feriado. Tinha uma garoa insuportável, era muito frio, só faltou neve naquela época, e a gente foi tendo que aprender a conviver com isso. E eu acho que vocês são bem mais jovens do que eu, talvez não tenham vivido essa época e já estejam vivendo o momento dessa transição climática, né, que está acontecendo. E quando a gente está falando efetivamente de sustentabilidade e tudo mais, nós estamos falando mesmo nas mudanças que o planeta está vivendo, né? E eu sou testemunha viva de que Curitiba era assim como está hoje, no passado, e foi mudando, e a gente começou a ver que mudou o clima, aumentou a temperatura, né, na cidade, e a gente foi percebendo que essas mudanças todas foram ocasionadas, e vêm sendo ocasionadas, pelas intervenções que nós fazemos nesse planeta, né, no nosso meio ambiente, de forma desordenada, de forma a não pensar, né, que esse sistema em que nós vivemos é um sistema que exige um equilíbrio, que precisa desse equilíbrio e que qualquer interferência provoca, né, as mudanças com consequências, às vezes, inimagináveis para a gente, né? Mas, enfim, voltando um pouquinho, né, ao que eu vinha dizendo, eu faço parte de uma organização chamada Movimento SOS Bichos de Proteção Animal, que vem atuando de forma organizada, com CNPJ, tudo bonitinho, desde 2002, aqui em Curitiba. Mas nós, enquanto militantes da causa, né, da causa do planeta, da causa ambiental, a gente já tem aí muitos anos de vida, né, nessa vivência, né, de defesa do ambiente. E começamos até a trabalhar a perspectiva de organizar, né, enquanto ONG, por uma questão que todos devem ter acompanhado recentemente, que foi o fato de Curitiba
começar a ter uma coisa que eu sempre achei uma excrescência, uma coisa que realmente não cabia, né, no pensamento da gente, como é que as pessoas poderiam comercializar, né, ter um comércio de alugar cães para finalidade de guarda. Eu espero que muito em breve isso seja um passado ruim de Curitiba, né? E aqui em Curitiba tem aprendido a lição com os erros, né, cometidos aqui nessa questão específica da defesa dos animais. Mais ou menos em 2000, 1999, 2000 é que começou isso. Começaram a surgir empresas, né, que começaram a alugar os seus cães para que fizesse a guarda patrimonial de casas, empresas, fábricas, né? E a coisa tomou um vulto tão grande aqui na cidade, né, que surgiram várias empresas com esse tipo de comércio, e que a gente se assustou, porque nós começamos a observar, não só a nossa organização, mas as outras organizações de defesa dos animais, protetores individuais, né, protetores independentes, de que esses animais eram abandonados nos seus postos de locação, nos seus postos de trabalho, né, sem água, sem alimento, sem atendimento veterinário quando doentes, sem nenhum tipo de referência, né? E a gente sabe que cães, que todo mundo que tem cão, que gosta, né, de animais, sabe que os cães, eles têm, né, uma relação de ligação mesmo com as pessoas. Eles precisam dessa referência, eles buscam essa referência desde os primórdios, quando os cães começaram a se aproximar das comunidades humanas, né? Essa relação simbiótica em que os cães buscaram os restos, né, de alimento das comunidades humanas e os humanos, né, se aproveitaram da situação, da aproximação desses cães para justamente poder suprir as suas necessidades de segurança, de busca de alimentos e assim por diante. Então é uma relação simbiótica. E a gente começou a perceber que esses animais eram abandonados à sua própria sorte nos postos de locação, né, para guardar o que exatamente? Animais sem alimento, animais sem água, animais sem referências, né, humanas, né, de afeto, de contato humano. Eles não têm, né, referência com o seu próprio ambiente. Então, guardar o quê? São cães, e a gente veio observando ao longo de todo esse tempo, que no momento que você chegava enquanto protetor animal e dava o alimento, fazia um carinho, oferecia uma água, esse animal abria a guarda. Quer dizer, você poderia entrar no local onde ele estava guardando, né, e cuidando, né, com a maior facilidade. E a gente sabe que muitos locais foram arrombados, foram depredados e tudo, mesmo com a presença desses cães de guarda. E a gente começou a trabalhar muito firmemente para que a coisa mudasse de figura. Na época, para vocês verem, eu estou querendo pontuar o avanço que a gente teve, não só do ponto de vista da forma de olhar, né, a questão dos animais na relação com as pessoas dentro da cidade, mas também, ao mesmo tempo, como nós que pensamos essa questão da defesa do meio ambiente, também fomos mudando ao longo desse tempo. E é um tempo muito curto, diga-se de passagem, porque de 2000 a 2012 são 12 anos de uma mudança muito importante na cidade de Curitiba. Né? De avanço na cidade de Curitiba, de uma cidade conservadora, de uma cidade, né, que, embora dita, né, e aclamada como uma cidade ecológica, uma cidade com muitos problemas na relação com o meio ambiente. Muitos, muitos mesmo. E nós vimos, então, que essa questão tinha que ser disciplinada, ou seja, o cão vai ficar lá, mas ele tem que ter alimento, ele tem que ter, né, água, ele tem que ter atendimento veterinário, ele vai ter que ter um responsável técnico, a empresa, um responsável técnico para suprir essas necessidades. Poderíamos, preferencialmente, que esses animais pudessem estar com a companhia de um guarda, né, de uma pessoa. Enfim, a gente foi trabalhando essas ideias e nos aproximamos do sindicato e das associações dos trabalhadores, né, de proteção do patrimônio. São os agentes que trabalham na proteção do patrimônio, são os guardas, são, né, os vigilantes, né, que são as empresas terceirizadas, né, que terceirizam esse tipo de serviço para as empresas de modo geral, para bancos, enfim. Ao nos aproximar, nós percebemos uma coisa muito importante na cidade. Na medida em que crescia e avançava esse tipo de comércio, de oferecer os serviços de animais para a guarda, ao mesmo tempo caía o nível de emprego nessa profissão.
Então você tinha um aumento de cães e a diminuição do emprego de pessoas, né? Ou seja, da sobrevivência de famílias que dependiam do emprego daquele vigilante. Eu disse, peraí, então tem alguma coisa errada nessa história aqui. Os animais estão substituindo as pessoas? É isso? Assim como no passado se falava, as máquinas substituíram os homens nas empresas, não, né? nas fábricas. E nós vamos ter que mudar esse panorama. Então, ao invés de regulamentar essa situação, nós temos que proibir essa situação. Nós não podemos mais aceitar que os animais, né, sejam colocados para trabalhar arduamente, o que é uma vantagem, o que é, né, uma vantagem para as empresas, porque não reclamam, não fazem reclamação trabalhista, né? Eles comem, né? Você joga lá uma ração de quinta categoria, e o bicho lá vai se virando. Você não dá atendimento veterinário, você não oferece, né, uma situação de bem-estar para esse animal, e você só ganha, você só se locupeca, né, com a venda desse serviço. Isso realmente é uma coisa insana, né? E começamos a trabalhar nessa perspectiva. E vejam bem, nós tínhamos muita resistência na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, né, porque não estava pautado na ordem do dia a questão dos animais. Você falava em meio ambiente, né, ótimo, falamos em meio ambiente, o lixo, que é um problema para a cidade, a poluição de todos os nossos rios, né, todos os rios de Curitiba estão poluídos, tudo bem, é uma questão importante. Você falava de saneamento de um modo geral, né, de arborização, da necessidade de você melhorar a qualidade, né, dos bosques, né, das áreas verdes da cidade. Você fala, ou ainda, né, no grau de poluição que a cidade tem. Curitiba é uma das cidades mais poluídas do país, né? E não é pelas fábricas, não são pelas chaminés, né, das fábricas. É a poluição pelo excesso de carros que tem. Se você vai na Praça Rui Barbosa, por exemplo, nos picos de horários, onde você tem uma concentração muito grande de ônibus, do transporte coletivo e de carros, você tem um aumento considerável do grau de poluição, né? Comparado às cidades que são extremamente poluídas, como, por exemplo, São Paulo. Então, realmente, não é uma cidade ecológica, como tentaram nos fazer crer, né? E o que é pior, os animais nunca tinham sido, até então, né, com essa luta toda do movimento de defesa dos animais, colocado na pauta. Quer dizer, os animais são seres invisíveis na cidade, né? Você não via cachorro na rua? Claro, você não via cachorro na rua, porque tinha uma carrocinha que ele recolhia e matava em câmara de gás, até 2005. Você não via outros animais na rua, você não via nem pássaros, né, a não ser concentrados nas áreas de bosque. Então, os animais eram figuras invisíveis na cidade. Assim como, né, os moradores de ruas também são figuras invisíveis. Aqueles que estão apartados, né, do processo civilizatório, né? E eu acho que o movimento de defesa dos animais, ele proporcionou uma coisa fundamental nesses últimos 12 anos, que foi dar visibilidade a seres que compartilham conosco esta cidade, né, e que são desprovidos de toda e qualquer atenção, são desprovidos de uma política pública, né? Mas quando nós falamos hoje que a cidade ela tem que viver, né, conviver com tudo que ela tem, né? Os carros, os prédios, as ruas, os moradores de rua, né, o problema de saneamento, o lixo, né, e assim por diante, ela também tem que estar pensando a convivência com os seus animais. E eu acho que o movimento de defesa, embora antigo, e veja bem, ele é tão antigo quanto, por exemplo, o movimento ambientalista como um todo. Se a gente for pensar aqui em Curitiba, a primeira organização que surgiu aqui foi a Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, que tem mais de 40 anos de existência, né? Existência física, existência jurídica. Depois dela ainda ficou um pouco estacionado o movimento, a proteção se fazia muito assim, as pessoas, né, individualmente, olha lá, resgata um, resgata outro, cuida de um, cuida de outro, dá alimento para aquele que está precisando na rua e tal. Mas de uns tempos para cá, e eu diria para vocês, né, que mais ou menos nesse período, né, de 12 anos, né, 13, 14 anos, é que cresceu, porque a sociedade começou a perceber, primeiro, demos visibilidade aos animais. Segundo, percebemos que os animais eram tratados de forma secundária, né, dentro da cidade. Terceiro, nós percebíamos que os animais, sendo tratados dessa forma,
estavam sujeitados a toda sorte, né, de maus tratos, de crueldade, de abandono, de desassistência e assim por diante. E aí, como todo movimento social, né, que começa surgindo, né, nesse nível de percepção, né, a sociedade começou a compreender que organizados vamos longe. Organizados conseguimos regimentar esforços na luta. Né? E foi assim, com o movimento ambientalista, que se organizou, comitê disso, comitê daquilo, associação disso, associação daquilo, né? E esse movimento todo foi crescendo, hoje está lá, né? Rio Mais 20, todo mundo discutindo o futuro do país, o futuro do planeta. A questão dos animais também passou por aí. Então, demos visibilidade. Primeiro ponto. Segundo, né? No momento que demos visibilidade, tivemos que também dar conta, né, daquilo que a gente estava vendo. Se você está vendo o problema, você tem que dar conta de encontrar soluções. É claro que o movimento, assim como o movimento ambientalista, como qualquer outro movimento social, você tem diversas visões, né, diversas formas de atuação, todas elas importantes, sem sombra de dúvida, né, e precisa, né, como qualquer outro movimento, unificar aquelas formas diversas, diferentes de atuação dentro do objetivo comum. Somar esforços para que você possa apontar a direção do movimento, apontar a direção da solução. Né? E conseguimos compreender também, que eu acho que é uma coisa muito importante, que o movimento amadureceu, conseguiu compreender que nós não vamos resolver o problema dos animais no convívio conosco, no meio urbano, se nós não tivermos políticas públicas. Tá? A gente tem que pensar nesse patamar. Ou você tem políticas públicas voltadas para essa questão, ou você não tem solução para os problemas que se agravam. E vão se agravando cada vez mais, porque a cidade cresce, o lixo cresce, né? O problema de saneamento cresce, as necessidades da cidade, das pessoas que estão na cidade crescem também, e o problema dos animais abandonados, sem assistência, desassistidos de qualquer política, também cresce, também se avoluma. Fizemos uma coisa muito importante, porque quando a gente compreendeu isso, o movimento como um todo, nós em particular, o movimento SOS Bicho, compreendeu que nós tínhamos que dar um basta na política que se tinha na época. Desde 1992, a Organização Mundial de Saúde já apontava um caminho para a convivência com os animais urbanos. Os animais urbanos, vamos situar mais em cima de cães e gatos, né? Que são os animais de estimação, os animais que convivem com a gente dentro de casa e tal. A Organização Mundial de Saúde já dizia, desde o seu 8º relatório, o 8º informe sobre o controle de raiva, de 1992, que nós tínhamos que trabalhar com algumas metas para que você pudesse ter o controle da raiva. Né? Isso lá atrás. Nós não temos raiva canina nem humana aqui desde 1975 aqui no Paraná. Isso é bom até destacar porque o trabalho de vacinação, etc., as políticas na área da saúde permitiu que a gente tivesse controle, né, sobre essa situação. Mas ela paira porque a raiva não tem cura, né, e você tem ainda bolsões no Paraná e aqui perto da região metropolitana também de raiva bovina, por exemplo. Porque nós temos morcego hematófago, nós temos uma situação dada aqui na região que sempre tem que estar deixando a saúde pública alertada, né, para o problema. E aí você percebe que essa questão da raiva tem uma ligação muito importante com a população de animais domésticos na cidade, cães e gatos. Né? Se você não tem um controle sobre essa população, numa situação de uma epidemia de raiva, realmente a cidade sofre e a população humana sofre. Então, como é que você faz o controle da raiva? Lá dizia no 8º relatório. Controle da população, controle ético, controle humanitário dessa população através da castração, da esterilização cirúrgica. Segundo, educar a sociedade para uma guarda responsável dos animais, para que ela compreenda a necessidade de que esses animais convivem conosco e eles precisam estar contidos, eles precisam ter uma relação, né, de cuidado e de zelo. Terceiro, controlar o comércio de animais. Porque hoje, vocês podem observar na cidade de Curitiba. O Lídivar é campeão aí, né, Lídivar, de estar na frente dessas feiras de venda de filhotes aí, né, combatendo esse comércio, né, que é um comércio indiscriminado, é um comércio que tem levado a um grande número de animais soltos na rua.
eu diria para vocês que esse comércio de animais indiscriminado é a antessala do abandono, né, porque as pessoas no impulso compram um animal e depois não aguenta o tranco, né, porque o animal faz cocô, o animal rói a perna da mesa, rói o sofá, né, ele dá despesa, porque tem ração, tem vacina, tem vermífugo, tem um monte de coisa, e a pessoa não dando conta disso, o animal cresceu demais, porque ele era pequenininho assim, de repente ele ficou desse tamanho assim, né? E você percebe que esse comércio tem levado efetivamente, por falta de uma educação de responsabilidade, de educação para guarda, que a gente chama de guarda responsável, por falta de uma educação para o respeito com todos os outros seres, né? Leva ao abandono, ao aumento dos animais nas ruas. Em 2005, nós fizemos um abaixo-assinado no Rio de Janeiro, por ocasião de um evento, né, de organizações de defesa de animais, patrocinados pela WSPA, que é uma organização inglesa que atua no mundo todo e tem uma sede de atuação aqui no Brasil. Ela organizou um encontro e lá estavam reunidos várias organizações do Brasil inteiro, e nós tomamos a iniciativa de puxar um abaixo-assinado, aproveitando, né, todo esse coletivo e mais as organizações estrangeiras, exigindo, né, o fim da Câmara de Gás em Curitiba, o fim do holocausto animal em Curitiba. Eram 19 mil cães por ano, né, assassinados na Câmara de Gás. E a gente trouxe esse abaixo-assinado e nós estamos já numa movimentação, buscando na rua, já exigindo políticas públicas, fazendo manifestações aqui na cidade, tentando, forçando, abrindo as portas, né, da prefeitura para uma conversa com o executivo municipal para poder viabilizar políticas públicas. E nós tivemos sucesso, né, nesse movimento todo feito na cidade, que a Câmara de Gás foi demolida e a gente pleiteava, né, além do fim dessa política de morte, uma política de vida, de valorização da vida, de controle humanitário, né, políticas públicas de fato, para fazer com que a convivência com os animais fosse de forma adequada, harmonizada, né, e que a gente pudesse ter a garantia, né, de que esses animais que convivem conosco não estivessem sofrendo maus tratos, crueldade, enfim. E, infelizmente, Curitiba não mudou, né, porque Curitiba parou uma política de morte, mas não substituiu essa política. Né? Então, a gente ainda, infelizmente, não tem uma política pública que promova exatamente dentro desse conjunto, né, de metas que a Organização Mundial de Saúde coloca como necessárias, fundamentais, né, para que a gente possa efetivamente ter o controle ético dessa população. Curitiba não implantou isso. Em que pese Curitiba não ter implantado, né, e a gente não ter conseguido fazer uma virada, né, de fato, nessa visão com relação aos animais, a gente também não pode esquecer que nesse tempo todo nós aprovamos uma lei municipal que proíbe circos com animais e qualquer espetáculo assemelhado. Quando a gente fala em espetáculo assemelhado nessa lei, isso significa rodeio, show de teatro que use animais, né? Qualquer espetáculo, qualquer atividade que utilize os animais para entretenimento. É uma lei municipal, foi pioneira aqui, acompanhando inclusive um cenário nacional, né, de proibição, porque nós estamos com a seguinte perspectiva: precisamos proibir a nível nacional para que o Brasil, né, faça um banimento mesmo do uso de animais para entretenimento público. Mas enquanto você não discute lá em cima, enquanto a lei que está sendo proposta lá está passando por toda uma tramitação e tem reveses, e vai e volta, como qualquer processo, né, de transformação, vamos fazer o cerco, né? Que cerco é esse? É fazer com que os circos tenham que desviar as suas rotas. Não podem mais entrar em Curitiba. Hoje, infelizmente, não podem mais entrar no Paraná. Né? Vai ter que pedir permissão para poder atravessar o estado do Paraná para apresentar o seu espetáculo ainda com animais numa cidade que o permita. Então nós estamos fechando esse cerco. Curitiba fez isso. E acompanhando algumas cidades um pouco mais avançadas, mas foi uma referência. Curitiba virou uma referência importante. Aí conseguimos a lei municipal de proibição de cães de aluguel, né, do uso de cães para finalidade de guarda. Infelizmente, essa lei foi questionada por uma das empresas fortes do mercado e acabou sendo considerada inconstitucional. Eu disse, bom, nós precisamos então fazer um outro cerco. Se Curitiba considerou a lei inconstitucional, ela não está valendo, nós temos que partir para uma lei estadual que faça exatamente essa previsibilidade, né, mas garantindo que não haja
questionamento da sua legalidade ou constitucionalidade. Partimos para a lei do Estado e conseguimos, né, uma lei estadual que não há questionamento sobre ela, porque ela é constitucional, ela é legal, o Estado pode exatamente, né, baseado na Constituição brasileira, no artigo 225, que diz que a tutela dos animais é do Estado, que o Estado tem que proteger, e a própria Constituição define o seguinte, né, que uma atividade não pode ser lesiva, né, a outra situação que já é prevista pela Constituição, ou seja, uma atividade que é lesiva ao meio ambiente, porque provoca uma situação de maus tratos e de crime ambiental, que é o crime de maus tratos aos animais, ela está lesando aquilo que reza no capítulo do meio ambiente, que é a obrigação do Estado de proteger o meio ambiente, portanto, de proteger a fauna, portanto, de proteger também os animais domésticos que convivem conosco. Então, a lei é constitucional, sim, ela é legal, sim, e ela pode ser aplicada, sim. E até porque, durante todo esse processo de discussão, nós percebemos que, no país, nós temos como é que a gente chama isso, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Me fugiu a palavra. Nós temos uma previsão de atividades econômicas. É o CNAE, né? O CNAE, né? Eu esqueci agora como é que é a sigla exatamente. Mas o CNAE, por exemplo, no CNAE não tem a previsão desse tipo de atividade econômica. Então é uma atividade econômica que foi criada, inventada por quem é preguiçoso, porque quem quer explorar o animal, que é um animal que não tem como se defender, né? Portanto é covarde, né? É uma exploração covarde, né? E que não é prevista, inclusive, dentro do Sistema Nacional de Previsão de Atividades Econômicas. Então, na verdade, a gente viu que nós tínhamos toda a razão em estar impedindo uma atividade econômica que uma pessoa ou um grupo apenas se locupleta, né, através de um crime, né, praticando um crime, que é um crime de lesivo ao meio ambiente, é um crime lesivo aos animais. Conseguimos isso, avançamos no Estado também, isso nesse prazo de 12 anos. Curitiba fez uma coisa melhor ainda. Há menos de 2 anos conseguimos aprovar uma legislação que proíbe que as feiras que não têm uma finalidade de exposição de animais, né, feiras de moda, de couro, de objetos para casa, né, de móveis e tal, não tenham junto venda de filhotes. Porque vocês vão se lembrar que o Morumbi Expo Trade, o Parque Barigui, né, daquele salão de exposições, essas feiras, né, tradicionais que se faz aqui em Curitiba, principalmente em moda de inverno, né, de couro e moda e tal, sempre tinha lá um standzinho com um monte de filhotinho. E a gente discutiu o que com os vereadores, né? Nós não podemos colocar no mesmo patamar de objetificação o que é objeto e o que é uma vida. Uma vida não é objeto. Ela não pode ser vendida e comercializada como se fosse um objeto. Ela não pode ter o mesmo valor que um sapato de couro que está sendo vendido ali do lado, né? Então não há como misturar essas duas situações. Então, se não podemos proibir o comércio, porque não existe, digamos assim, uma ressonância dentro da sociedade, a sociedade ainda não está preparada para impedir o comércio de animais, né? Ainda se acredita na possibilidade de que os animais possam ser comercializados, criados, as raças, etc., né? Mas você não pode permitir a banalização da vida, né, sendo comercializada da mesma forma como se comercializa objetos. Conseguimos isso. Vocês vão se lembrar também que aqui alguns mercados faziam distribuição de brinde, como brinde, né, de peixinhos, né, um saquinho assim, bonitinho. Pintinhos cor-de-rosinhas, né, na época de Páscoa, enfim, nessas festividades. Essa lei municipal também proibiu. Não se entrega mais animais como brinde, não se coloca mais animais como prêmio de rifas e bingos e manifestações e festividades, porque se entendeu na Câmara de Vereadores, através de proposição nossa, do movimento todo de defesa dos animais, que a gente não pode banalizar a vida, né? E que uma cidade que se pretende ecológica precisa necessariamente respeitar os animais que com ela, né, que convivem dentro da cidade. Nós conseguimos avançar mais ainda no sentido de que, se Curitiba não conseguiu substituir plenamente uma política de morte por uma política de vida, né,
ela pelo menos abriu a possibilidade para uma discussão, criou uma rede de proteção aos animais, eu acho que forçosamente, porque nós insistimos muito nesse processo, criou, através de lei, um Conselho Municipal de Proteção aos Animais, que, bem ou mal, é um conselho que delibera sobre as políticas e que pode estar questionando as ações do Executivo, tem esse poder, né? E a gente sabe que os conselhos hoje, sejam eles de segurança pública, de saúde, de educação, do idoso, do conselho tutelar, do menor e adolescente, são formas, né, de você efetivamente fazer o controle social. Então, nós temos um conselho comum, que está passando por um processo agora de renovação de lei, de mudança da legislação, que eu acho que o CTE é extremamente importante, mas dentro desse conselho tem lá a representação do movimento de defesa dos animais, das organizações que atuam na defesa dos animais. Portanto, nós temos ali a possibilidade de canalizar as reivindicações, as propostas, proposições de políticas públicas. Isso é Curitiba hoje, né? Depois de muito tempo em que os animais eram invisíveis, que as pessoas se incomodavam com alguma cadela em cio na frente da sua casa, chamavam 5h30, pedia a carrocinha aparecia, tirava toda aquela bicharada, se não fosse reclamado pelo seu dono num prazo, né, de 5 dias, ia para o incinerador, né, ia para a câmara de gás e depois para a incineração. Hoje não é mais assim. Né? Hoje não é mais assim porque se um vizinho tentar chamar 156, precisa tirar isso daqui, tem um outro vizinho que já está dizendo, opa, peraí, esse animal tem direitos, né? Esse animal não pode ser tratado de forma cruel, esse animal não pode ser tratado com indiferença, porque a sociedade está acordando para a questão da convivência com os animais. E eu não sei se vocês têm observado, a imprensa tem dado um destaque assim, muito grande para a questão dos maus-tratos. Tá? E nós estamos num momento assim, muito interessante também, porque nesse ano nós temos aí uma comissão de juristas discutindo a mudança do Código Penal. Eu acho, pelo que eu já estudei, pelo que eu pude observar nas propostas que estão sendo definidas por essa comissão, é uma proposta muito conservadora. Avança algumas coisas, mas retroage outras, foi tímida em relação a alguns pontos que poderia, né, que a sociedade já permite, inclusive, avanços, no que diz respeito principalmente à questão dos maus-tratos aos animais. Hoje há um clamor da sociedade por maior punição, né, para que a punição seja exemplar, para que não fique apenas uma meia dúzia de cesta básica que o cidadão pague quando ele, por exemplo, violenta um animal qualquer, como foi agora esse final de semana, uma éguinha que foi empalada pela vagina, né, e que não resistiu aos ferimentos. Quer dizer, um cidadão que faz esse tipo de coisa, ele não pode apenas pagar a meia dúzia de cesta básica, né? E cesta básica que vai para uma instituição que não tem a ver com a questão, né, da defesa dos animais. Infelizmente a justiça faz dessa forma, né? Porque não dá importância, né, para essa vida, né, da mesma forma que se dá importância relativamente à vida humana, né? Porque se a gente for pensar, a vida humana também está muito banalizada em tempos de muita violência, né? Infelizmente a violência virou uma coisa muito banal na nossa sociedade. Mas de qualquer forma, nós estamos num momento assim, muito interessante. Os movimentos, né, não só as organizações com CNPJ, devidamente constituídas, mas os movimentos independentes também, né, eles têm abraçado causas e têm provocado um chamamento à sociedade. Né? E isso é muito novo para a gente. Nós ainda estamos aprendendo com esse processo todo. Eu acredito até que daqui mais algum tempo a gente possa não só ampliar a visão que a gente tem sobre os animais na sociedade, ampliar o nosso arcabouço legal, né, jurídico, de proteção, mas principalmente a gente possa perceber uma sociedade melhor, né, nessas relações. Uma sociedade que consiga identificar, né, a possibilidade de uma convivência harmônica, né, de respeito. Eu não gosto de cachorro, mas tudo bem, ele está lá, ele vai ficar lá, eu não vou dar chute, eu não vou jogar um bifinho com veneno para ele. Né? E que as pessoas que hoje, né, querem resolver e solucionar, né, o problema do aumento da população dessa forma cruel, com envenenamento, assim por diante, elas serão vistas pela sociedade como uma excrescência da sociedade,
que tem que ser punida, que tem que ser exemplarmente, né, mostrada para a sociedade como uma coisa completamente errada. E eu acho que a gente vai ver esse cenário daqui mais um tempo, porque nós conseguimos avançar em muito pouco tempo para uma cidade conservadora como Curitiba, com um Paraná conservador, né, que está muito baseado numa visão rural, né, então que os animais são animais vistos como utilidade, né, como instrumento da economia, né, e a gente está começando a perceber que nós temos lá na Assembleia Legislativa, assim como nós temos na Câmara de Vereadores, que são os nossos legisladores, né, uma caixa de ressonância dos anseios da sociedade, porque a sociedade melhorou. E isso é um ponto que a gente tem que destacar, né, quando se fala hoje na questão ambiental e na questão da defesa dos animais. A sociedade como toda avançou e melhorou. Nós temos uma sociedade melhor, né? Não é à toa que a própria imprensa reflete isso quando destaca as questões, né, de maus tratos, quando faz um chamamento para nós, defensores dos animais, que também éramos invisíveis, né, nesse processo. Hoje você já vê estampado na Gazeta do Povo, página inteira, uma discussão sobre o trabalho que os defensores de animais fazem na cidade. Né? Então esse espaço se abriu, e na medida que esse espaço se abre, a sociedade como um todo melhora também, porque ela também está vendo, ela também está acompanhando, ela também está se sensibilizando. Né? Então eu acredito que pensar, né, uma cidade, seja ela qual for, seja Curitiba, seja São Paulo, Rio de Janeiro, ou aqui, uma cidadezinha bem aqui do Vale do Ribeiro, onde eu trabalho, Cerro Azul, que é uma cidade pequena, tem 16 mil e poucos habitantes, vive, né, da agricultura familiar, que é com o que eu trabalho, e lá também vive os mesmos problemas que a gente vive, porque tem animais na rua, né, animais procriando na rua, aumentando a população, aumentando as doenças, né, dentro da população animal, o que provoca sofrimento a eles, e permitindo também que esses animais possam estar, né, transmitindo doenças às pessoas, e ainda não se tem uma política, né, porque não se tem Curitiba, não se tem Cerro Azul. Né. Então, por isso hoje, né, fazer com que a gente pense uma cidade sustentável, pensar, né, uma cidade sustentável do ponto de vista da relação com o meio ambiente, da relação com os animais. Pensar a possibilidade de mudanças efetivas, né, de colocar os animais num patamar que já saindo da invisibilidade, mas tem que ser colocado num patamar de importância. Né, porque saiu da invisibilidade, todo mundo vê, tem problema, é sério, tal, precisamos resolver. Mas enquanto não se colocar efetivamente no mesmo patamar que a saúde pública tem, né, de importância, aí você não vira isso, não transforma isso em políticas de fato. Né? Então, não tem Curitiba, não vai ter em Cerro Azul, não vai ter em Salto do Longo, não vai ter em Foz do Iguaçu, não vai ter em lugar nenhum. Né? No entanto, a gente tem, digamos assim, um caminho preparado, né, para que isso aconteça. Nós estamos pavimentando esse caminho. Né? Na medida que a gente vai para a rua, na medida em que a gente destaca o problema, na medida em que a gente apresenta soluções. Porque, veja só, o movimento ele amadureceu a tal ponto que ele consegue ditar todos os mecanismos, né, para que você solucione o problema. E exemplos para isso, nós temos de sobra, nós temos muitos exemplos. Nós, no movimento SOS Bicho, por exemplo, destacamos um exemplo que está aqui do nosso vizinho, dos argentinos, dos nossos irmãos, né? Nós somos, aplaudimos, né? Não futebol, né? Mas aplaudimos ali a ação que eles fizeram. A cidade de Almirante Brown, que é colada na metropolitana, né, de Buenos Aires, é colada, como daqui é São José, mais ou menos assim. Ela é uma cidade de em torno de 800 mil habitantes, quer dizer, tem um pouco menor que Curitiba. Conseguiu, em 13 anos, 14 anos agora, de política pública, transformar a cidade numa situação muito curiosa. As pessoas hoje fazem fila de espera para poder adotar um animal. O município banca, né, numa parceria com a ONG, porque a ONG só entra para um trabalho voluntário, educativo, de organizar as pessoas, de dizer da importância da castração cirúrgica e tal. Mas o município banca, né, em torno de 100 castrações dia, de segunda a sexta, né, no Centro de Sanidade Animal, no Centro de Saúde Animal. Além de ter o trabalho volante
que aí são as campanhas, né, porque 100 dia aqui, e mais as campanhas volantes com ônibus que leva, que vai para os bairros, né, e que faz todo o trabalho educativo e tudo mais. Isto é política pública. Isto é entender que os animais fazem parte do meio ambiente e que o meio ambiente precisa ser cuidado, né, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Isto é política pública. E eu sei que tem no Brasil outras cidades que estão, se não no mesmo patamar, até porque as coisas demoram para acontecer. Você precisa de orçamento, né? Previsão orçamentária, leis de diretrizes orçamentárias, tem todo um processo, né, que faz com que você paulatinamente vai ampliando o teu raio de ação, né, e ampliando a quantidade de ações, né, dentro de uma visão de política pública. Mas nós temos, por exemplo, uma Secretaria Especial de Defesa Animal em Porto Alegre, que está fazendo uma série de ações, ampliando, né, as esterilizações oferecidas para a população gratuitamente, ampliando o trabalho educativo junto com os agentes, né, os agentes públicos, numa ação cotidiana, educativa, para a guarda responsável, por respeito aos animais. Né. Fez agora, recentemente, uma campanha do agasalho belíssima, né, porque incluiu os animais nessa campanha do agasalho, né, pioneiramente aqui no Brasil. Quer dizer, os animais também precisam de cobertor, de casinha, de aconchego, né, estar fora do clima adverso como esse que nós estamos vivendo aqui. Né. Incluiu, e as pessoas, foi polêmico, mas de um modo geral a sociedade lá em Porto Alegre aceitou isso com muito bons olhos, porque está passando a entender que os animais fazem parte da nossa vida, né, e que nós precisamos atendê-los também, né, enquanto políticas, de fato. Eu acho que essas coisas estão acontecendo em vários lugares aqui no Brasil e aqui no Paraná também. Então, nós estamos vendo que há um crescimento muito interessante da própria sociedade, de tentar se organizar, né, de tentar discutir. Outro dia nós fomos lá em Rio Branco do Sul, foi criado um fórum de defesa dos animais em Rio Branco do Sul, que é uma cidade colada em Curitiba, e a gente sabe que Curitiba despeja seus animais indesejados lá em Rio Branco do Sul. Se você andar pelo centro da cidade, a quantidade de cães perambulando no centro da cidade de Rio Branco do Sul é uma coisa espantosa, né? Porque há um despejo efetivamente. Né? Os animais indesejados são mandados embora ali na fronteira, ali do lado. Então, pensar políticas públicas em Curitiba é pensar também em políticas públicas para a região metropolitana, porque as cidades estão conurbadas, você não consegue mais distinguir os limites físicos, né? Onde começa e onde termina uma cidade. E os problemas são os mesmos. Né? Quando você pensa, por exemplo, animais de tração em Curitiba, né? Eu acredito que a gente tenha, sei lá, teve uma época que a Universidade de Curitiba, Paraná, fazia um trabalho muito interessante de atenção à saúde dos cavalos, dos carrinheiros, né, dos catadores de papel. E eles chegaram a registrar em torno de 1.700 e 800 cavalos, né, que eles atenderam. Mas deve ser mais do que isso aqui em Curitiba. Mais de, em torno de uns 3.000 cavalos trabalhando em Curitiba. E hoje Curitiba não comporta mais, é uma situação esdrúxula, né, do ponto de vista de trânsito, né, você conviver com um animal de tração. Né, uma cidade tão urbanizada, não justifica mais uma situação como essa. Você tem uma situação social que tem que ser resolvida? Tem sim, tem que ser resolvida. As pessoas que estão apartadas, né, do processo social, estão apartadas, inclusive, do processo formal de trabalho, né, porque essas pessoas vivem na informalidade e não lhes é oferecida nenhuma, né, possibilidade de mudança, quer dizer, não existe uma política voltada, de fato, para incorporar, né, esse segmento que é trabalhador, sim, está trabalhando, está na rua, está catando reciclado e resolvendo, inclusive, um problema ambiental para a cidade. Mas eles estão na informalidade, eles não têm os benefícios, né, que um trabalhador que tem carteira assinada tem. Tá? Não vão ter aposentadoria, não vão ter o direito a um salário de família, a uma pensão, enfim. Então você não tem uma política para isso. Então as coisas têm que andar meio juntas. Né? Então você não pode conviver, a cidade não pode conviver, sob hipótese alguma, com uma situação de maus tratos a esse trabalhador animal de 4 patas, que está puxando a carroça, de um outro trabalhador animal, né, também, que está vivendo também numa condição subhumana. Né? Então a cidade tem que olhar para essa situação e tentar encontrar um caminho de solução. Hoje, qual é o caminho que a gente vê? A gente, enquanto defensor de animais, a gente não pode, de maneira nenhuma, contemporizar. Né? Nós temos que impedir o uso de animais de tração na cidade de Curitiba. Né? O uso de cavalos, de carroça puxando recicláveis em Curitiba tem que acabar.
né? E o movimento de defesa animal defende isso com unhas e dentes. Tem uma lei que foi feita em Curitiba há alguns anos, de regulamentação, né, do uso do animal de tração, assim, colocando que não pode, menor não pode conduzir carroça. A gente sabe que muitos menores conduzem mesmo. Que o cavalinho tem que estar arriado, não sei de que jeito e tal, tem que ter um rodado, 4 rodados, né, a carroça tem que ter 4 rodados e tal, para, né, proteger. Não pode carregar excesso de peso, né, de acordo com a capacidade do animal de tracionar e tal. Não tem que fiscalize. Se você vê uma situação dessa hoje, você encontrar o carroceiro puxando, espancando um cavalo no meio da rua, você não consegue chamar a polícia militar para vir fazer um atendimento. Tá? Você liga para o 156 e você sabe o que o 156 responde? Né? E tem respondido para muitas pessoas que têm reivindicado, né, alguma atenção de fato para isso, não só em animais de tração, mas como em situação com cães e gatos. Vocês liguem para a Sociedade Protetora dos Animais. Tá? É o Estado empurrando para a sociedade a solução dos problemas. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente avançou tudo isso, que não é pouco, nós precisamos até comemorar. O Dr. Sancler Honorato, que é todos, né, acho que é conhecido de vocês, é o coordenador do CAOP Meio Ambiente, né, no Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Meio Ambiente do Estado. Ele tem sempre destacado isso. A gente chora muito, né? Claro, porque a gente vive com a desgraça, né? A gente vive com maus tratos, com a crueldade, né? Com o abandono. Esse é o nosso dia a dia de quem está fazendo a defesa dos animais. Então a gente às vezes acaba ficando meio cego, né? Para poder perceber aquilo que avançou, aquilo que está sendo, né, importante, mudando, as mudanças de fato que estão acontecendo. E ele sempre tem destacado isso. Ele diz assim, vejam só, um Estado conservador, uma cidade conservadora, que num espaço tão curto de 12 anos conseguiu fazer todas essas mudanças, isso tem que ser comemorado. Porque se você for ver a história da nossa civilização, a história, né, da humanidade nesse planeta, as mudanças levam muito tempo. Os paradigmas, né, para serem alterados, para serem mudados, levam muito tempo. Né? Existe uma situação de caos, de polêmica, né? De confrontos, né, de brigas e tal, até que a coisa comece a se consolidar e, de fato, acaba virando um paradigma. E nós estamos hoje, com a defesa dos animais, colocando num patamar interessantíssimo e colocando como um novo paradigma a relação de respeito a todas as formas de vida. Isso é muito importante, gente. Nós temos que destacar e comemorar. E isso tem, assim, a participação de pessoas muito aguerridas, de mulheres e homens muito aguerridos. Diga-se de passagem, o movimento de defesa de animais é um movimento muito feminino. Né? E eu acho que as mulheres, elas têm um papel muito interessante na transformação da vida. Né? Elas que têm a capacidade de dar vida, né? De produzir vida, elas têm também um papel muito significativo na transformação desses paradigmas. Né? A gente pode lembrar, por exemplo, o movimento de mulheres, que mudou muito, né, a relação e conseguiu fazer com que se produzissem legislações hoje que minimamente, né, possibilitam uma visão de igualdade entre homens e mulheres. Se a coisa não acontece ainda na prática, os salários são mais baixos, né, ainda há muita assédio moral, essa coisa toda, mas, de qualquer maneira, nós temos um arcabouço legal hoje produzido nos últimos anos que foi fruto, né, do movimento das mulheres, né, de começar a reivindicar a sua igualdade, né, perante os homens, o seu papel, né, de igualdade na produção e na transformação da vida, na produção e na transformação do planeta. E é interessante isso, porque são as mulheres, principalmente o grosso do movimento de defesa dos animais, são as mulheres que estão recolhendo os animais, fazendo feira de adoção, castrando a bicharada, brigando, indo para a luta, conversando com os deputados. Hoje, por exemplo, eu passei o dia na Assembleia Legislativa, porque nós temos mais 2 projetos de lei que estão sendo produzidos e foram determinados por nós mesmos da proteção, da defesa dos animais, que um é transformar o Estado do Paraná em não eutanásico, ou seja, não se mata cachorro para fazer controle de população e não se mata bicho por conta de problema de doenças, né, de doenças que possam ser importantes para a saúde pública, como, por exemplo, a raiva, a leishmaniose, visceral e outras tantas. Né? Não se mata mais bicho, né, porque ele foi enquadrado numa categoria chamada animal perigoso.
Né? Então, essa história de dizer que cães têm histórico de mordedura, portanto, eles precisam ser eliminados, isso é balela. Isso é uma mistificação. O animal, ele reage a uma situação ambiental, ele reage a uma situação psicológica imposta a ele reage a toda uma situação, né, que é determinada por nós e não por ele próprio. Então, isso também é uma mistificação, né, e aí você induz, né, ao assassinato de animais porque eventualmente mordeu um cidadão ou porque, enfim, ele não foi contido da maneira adequada. Né? Então, isso está sendo muito importante, está sendo discutido na Assembleia, já passou por várias comissões e a qualquer momento está sendo colocado em pauta no plenário da Assembleia Legislativa. E tem uma outra legislação que estava também sendo discutida e a gente está apreciando essa, né, como que vai garantir a constitucionalidade e legalidade dessa lei para que a gente não perca, é a imposição de penalidades administrativas ao crime de maus tratos. Né, que aí você tem a 9.605, você tem o Código Penal que está sendo discutido e a gente espera até, né, que ele avance mais lá quando for para ser aprovado do que o foi no momento da discussão e da produção pelos juristas. Tem a Lei 9.605, mas você tem também a possibilidade, né, de uma penalização administrativa com multas pesadas, né, com cerceamento de direitos, né, do cidadão que praticar o crime de maus tratos. Isso está sendo discutido lá. E quando que a gente ia imaginar que os deputados, nossos ilustres deputados, estariam, né, sentadinhos lá discutindo a questão dos maus tratos? Isso é muito bom. Eu fui lá, passei o dia hoje lá, porque a gente estava correndo o risco de não conseguir encaminhar essa lei por um vício, né, de origem e tal. Então a gente está tentando ver de que forma que consegue contemporizar e resolver esse problema e mandar para frente essa legislação e fazer com que a sociedade toda discuta e vá até a Assembleia e demonstre, né, a necessidade dos deputados apoiarem essa causa. Né? Enfim, eu não sei qual é o nosso tempo. Eu não sei qual é o tempo que eu tenho ainda, mas eu acho que eu já consegui mais ou menos dar um panorama. Né? Eu quero agradecer mais uma vez e quero principalmente até me desculpar, porque como eu fui muito pego de surpresa mesmo, olha, tem esse tema e eu não pude ir para casa. A verdade é essa, para o meu escritório lá para buscar. Eu vim aqui, gente, se vocês me perguntarem o número das leis que eu falei para vocês, desculpa. 12 mil e qualquer coisa, 11 mil não sei o quê, então, eu realmente não sei. Não guardei de cor, né? Eu posso até oportunizar e mandar para vocês aqui para o CRP, para poder compartilhar com todos os colegas as legislações que a gente tem, tudo isso arquivadinho e tal, e eu mando para vocês. Eu acho que é importante porque nós precisamos divulgar as leis, para que as pessoas tomem conhecimento e façam com que elas sejam cumpridas, né? Isso é fundamental. Então, infelizmente mesmo, eu não tive, né, tempo assim, de preparar um pouco melhor aí essa minha fala, mas acredito que eu consegui, pelo menos, trazer para vocês aqui o que eu acredito de fato, né? Que a gente está fazendo a história, né? E isso é muito importante. Eu fico orgulhosa de fazer parte disso, né? Porque já tive a oportunidade, a experiência de fazer parte de outras histórias, assim, tão importantes quanto, né? De, por exemplo, participar da luta pela democratização do país, né? Pelas diretas, né? Por eleições diretas, a luta contra a ditadura, apanhei, né, bastante da polícia na luta contra a ditadura. Eu acabei denunciando a minha idade, oh meu Deus. Mas, essa coisa assim deixa a gente muito orgulhoso, né, porque ao mesmo tempo que eu acho que é uma tarefa de cada um de nós, né, lutar em defesa desse planeta, porque nós estamos vivendo nele, né, então é absurdo imaginar que as pessoas não queiram, né, lutar por ele, né? Porque é a luta por nós mesmos, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma obrigação, que é um dever, né, é também uma missão, e quando a gente tem uma missão e a gente consegue tenta pelo menos cumprir bem essa missão, nos deixa muito felizes, né? Enche o coração, enche a alma da gente. Eu acho que sim, lutar em defesa dos animais, que são outros seres, que são sencientes, que têm desejos, que são inteligentes, né, que compartilham com a gente, que demonstram toda a possibilidade de afeto, né, que eles possam despender para nós. É uma coisa muito boa, né? Eu acho que embora a desgraceira esteja aí na rua, né, é difícil até a gente ficar assistindo e olhando as notícias e lendo as notícias,
Mas, por outro lado, a gente sabe que cada passo que nós damos aí nessa direção, né, de harmonia, de defesa do planeta, vai melhorar para eles. Se não para aquele bichinho que está aqui, no aqui agora sofrendo, mas lá na frente. Né? Lá na frente a gente não vai ter mais cães sendo explorados, né, por empresas, né, sei lá, acho que nem chamar isso de empresa, né, para mim são gigolôs, né, de animais. Nós vamos conseguir isso. Né? A única empresa que está atuando hoje em Curitiba já foi condenada pela Justiça numa ação civil pública movida pelo Ministério Público, com a nossa participação, com as denúncias que o SOS Bicho e outras organizações fizeram. Então nós vamos ver isso, logo logo. Né? Esses cães foram sacrificados, eles foram os combatentes que, infelizmente, pereceram nessa luta. Mas para impedir que outros lá na frente, né, sejam utilizados dessa forma cruel. Então isso nos enche muito de orgulho, sabe? Eu acho que cada um de nós que puder fazer um pouquinho que seja, não importa. Se for doar um saco de ração para a Sociedade Protetora dos Animais ou para qualquer outro abrigo de animal, pagar uma castração para um animalzinho que está precisando, ou então estar nessa luta no dia a dia, lá na rua, chamando a atenção da população, indo brigar com os deputados ou com os vereadores, não importa a forma de atuação, né, e o limite da nossa capacidade de atuação. Tudo é importante para a mudança desse planeta, para que a gente possa perceber o planeta, né, e enxergar lá na frente um planeta sustentável, harmônico, numa convivência pacífica, numa convivência de respeito a todas as formas de vida. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, espero poder voltar, espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né, e que possa ter arregimentado mais esforços aí para a nossa luta. Muito obrigada e uma boa noite. Nós queremos agradecer pela sua prontidão, pela sua brilhante palestra. No mínimo, é uma grande metáfora para todo mundo que quer trabalhar em políticas públicas, que quer atuar. Né? No mínimo, uma grande metáfora para nós psicólogos também, que nos preocupamos em colocar a luz nas coisas que estão obscuras. A sua palestra foi brilhante. Fico aqui imaginando o que seria uma palestra sua preparada. Se essa não é preparada, né? O que seria uma palestra preparada, porque foi brilhante também. A gente agradece e muito a sua disponibilidade, você que veio movida a uma paçoca só para poder comer uma paçoca depois do almoço para cá, e cá está firme. Aquela brincadeira de firme na paçoca a gente acabou de mudar agora, né? Ela é firme na paçoca mesmo. Mas eu estou esperando vocês agora me pagarem uma taça de vinho. Opa, esse vinhozinho, né? Uma prazer. A gente abre agora também para perguntas aqui da plateia e a possibilidade também de quem está assistindo, enfim, via online, envie perguntas por e-mail também. Quem quiser fazer perguntas, se alguém se interessar a fazer perguntas, teria que vir até esse microfone aqui na frente. Bem rapidinho, tá? Parabéns também, não posso deixar de parabenizar. Só uma pergunta, em relação ao comércio de animais, Florianópolis já proibiu? Eu tive essa informação essa semana, que em Florianópolis o comércio de animais não é mais permitido. Continua. Então. Olha, em cima dessa tua questão, eu acho que é importante até colocar uma situação aqui de Curitiba. Foi feita uma lei apresentada pelo município, claro que foi muito sob pressão, né? Nós pressionamos muito dentro daquela visão do tripé, né? Educação, comércio, controle de comércio, castração, uma lei de disciplinamento do comércio aqui em Curitiba, de restrição. Nós tivemos uma situação muito estranha até, porque a lei veio pronta da Secretaria do Meio Ambiente, quer dizer, como uma mensagem do prefeito da Câmara de Vereadores. E quando ela chegou lá, nós não tivemos espaço de tempo para poder fazer as correções necessárias do projeto de lei. E aí nós, do SOS Bicho, apresentamos através de um vereador, o vereador Jair César, uma emenda a essa lei que veio da prefeitura, colocando o seguinte, que os animais, não será proibido o comércio de animais, mas que os animais comercializados em Curitiba, eles teriam que ser comercializados castrados. Né? Então nenhum animal poderia ser vendido com menos de 60 dias, né, respeitando aí o período mínimo de amamentação e de cuidado, de relação com a mãe, e que deveriam ser castrados.
Infelizmente, né, felizmente por um lado, porque ela foi aprovada, essa emenda foi aprovada por todos os vereadores, né, naquela discussão, no calor da discussão, entenderam a mensagem que a gente estava querendo passar. Mas, infelizmente, o prefeito da cidade, Luciano Dutti, vetou essa emenda. E os argumentos que ele utilizou para o veto dessa emenda foram espúrios, né, e nós fizemos essas considerações, inclusive, no dia da apreciação do voto, né, que foram realmente espúrios, não tinha sentido nenhum. Eles alegavam, inclusive, olha só, para vocês verem o absurdo da coisa, a prefeitura alegou que ao castrar animais aos 60 dias, nós estaríamos cometendo maus tratos. Né, porque o animalzinho ainda é novinho, ia ser submetido a uma cirurgia e tal. Balela também, né? Até porque nós já temos mais do que comprovação de que a precocidade, né, na esterilização, ela é eficaz do ponto de vista do controle da população, que é o que nós buscamos, né? E segundo, é mais saudável para o animal. Né? Você evita uma série de doenças, né, com a esterilização precoce. Evita câncer de mama, infecção uterina na fêmea, né, que é a chamada piometra. Você evita uma série de situações, além do desconforto de você ter um animal em cio, né, que isso provoca, a pessoa, se esse animal não está contido, ele está na rua, né, o desconforto ambiental de você ter uma situação como essa. E um animal em cio, não castrado na rua, né, ele também está sujeitado a uma série de outras situações. Ele está sujeito a doenças, né, a tumores venéreos, ele está sujeito a doenças por brigas, né, desconforto ambiental para esse animal, né, maus tratos, porque as pessoas se incomodam de ver um animal em cio, né, e a comitiva de cio, né, porque geralmente uma cadela em cio atrai vários machos, então as pessoas com essa situação, elas se veem, né, numa situação de desconforto e acabam apelando, né, maltratando esses bichos das mais variáveis sortes. E tudo bem, né, a gente contestou essa questão aí junto à prefeitura, mas, infelizmente, né, a Câmara, como é subserviente ao Executivo Municipal, infelizmente, acabou mantendo o veto do prefeito. O que criou uma idiosincrasia nessa legislação de restrição de comércio aqui na cidade. Porque se, de um lado, ela permite que o comerciante que ofere lucro com a venda do animal possa vendê-lo sem castração, sem esterilização, por outro lado, obriga o protetor de animais, que resgata da rua, que castra com recursos do seu bolso, que fica com esse animal até que ele seja adotado, que enfrenta, né, o dia a dia de feirinhas de adoção de animais, quer dizer, um trabalho de relevância pública que o protetor de animal faz, ele está obrigado, enquanto que o comerciante que ofere lucro, né, que é um gigolô de animal, ele está desobrigado, né, de fazer a esterilização do animal. Então, para nós, essa lei realmente não está servindo, porque ela não cumpriu o seu papel, que é de fazer o controle do comércio, a restrição do comércio de animais, com vistas ao controle de população, e o controle de população evitando lá na frente os maus tratos, o abandono, a crueldade, etc, etc. Então, controlar o comércio, de fato, hoje, permitiria, né, exatamente um avanço na relação com os animais na cidade. E, infelizmente, mais uma vez, diga-se de passagem, o Executivo Municipal não conseguiu compreender a importância disso, ou não quis compreender a importância disso, e derrotou, né, um anseio que a sociedade vem trazendo a público já de algum tempo. Eu conheço, assim, no Brasil não tem nenhum lugar que proíba o comércio. Tá? E no mundo inteiro, eu posso citar como exemplo a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Proibiu completamente o comércio. Não se vende animal de espécie alguma na cidade de São Francisco. Eu acho que talvez a gente não esteja tão preparado assim na sociedade. Porque se você fizer uma enquete na sociedade, ela vai, né, querer comprar um animalzinho de raça, ela vai querer buscar essa possibilidade. Então, acho que a sociedade ainda não está preparada para a extinção do comércio. Mas ela compreende, a sociedade compreende a necessidade de restringir esse comércio. Isso eu posso garantir, porque quando nós fizemos abaixo-assinado por políticas públicas, coletamos assinaturas, né, muitas assinaturas, na Boca Maldita, a gente é o nosso ponto, né, de referência assim, da militância política, né? E lá é interessante porque você tem pessoas de todos os bairros da cidade passando por ali, né?
Então você consegue ter uma espécie de estatística, né, de como é que funciona o pensamento da cidade. As pessoas concordaram dentro do rol, né, de propostas para uma política pública para a cidade em relação aos animais, o item lá, restrição do comércio e tal. As pessoas efetivamente concordaram. Então acho que a gente tem digamos assim, um caldo de cultura hoje muito interessante para que a gente possa avançar mais ainda. O meu desejo, e eu tenho certeza que é o teu desejo também, é de ver proibido o comércio de animais na cidade. Nós vamos conquistar isso lá na frente. Passo a passo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Boa noite. Seria numa argumentação em anexo à pergunta que foi bem procedente. Por exemplo, eu não sabia de que o animal deveria ser castrado em torno de 60 dias. Eu acho que essa é uma grande metáfora, como diz o Tony, para que nós trabalhássemos, nós, sociedade e vocês, enquanto ONGs, no sentido de que, se fizesse uma campanha, então, só compre animal castrado aos 60 dias. Sabe, porque, veja, isto diminuiria muito e conseguiria se sair no confronto com o que o nosso prefeito Luciano Dutti deu como argumentação contrária. Porque vejo o grande ganho realmente, porque daí não teríamos nem que estar brigando com quem faz o comércio. Mas estaríamos, inclusive, nos educando enquanto sociedade. É nesse sentido. Obrigada. Eu só vou fazer uma argumentação em relação a isso. Eu, particularmente, não defendo necessariamente a castração precoce aos 60 dias. É possível, sim, né? Somente em fêmeas. Porque nós temos uma dificuldade em relação aos machinhos, né? Porque as gônadas, elas só descem, né, no machinho aproximadamente em torno do quarto mês de vida, né? Então você não tem como castrar, né, a não ser que você faça uma cirurgia interna, o que não é recomendado, né, para retirada de gônadas nos machos, tanto de gato quanto de cães. O que a gente propunha, né, é que nenhum animal fosse vendido antes dos 60 dias. Tá? Ponto. Porque hoje você sabe que os criadores, eles desovam os animais antes dos 40 dias. Tem animais que são vendidos, comercializados aos 35 dias, aos 30 dias. E veja bem, do ponto de vista, inclusive, da vacinação, do controle, né, de doenças, não é recomendado você fazer isso, porque nós temos o problema da janela imunológica. Então, o animalzinho, enquanto ele estiver sendo amamentado, ele tem a proteção, né, dos anticorpos maternos, né? E aí, quando entra na janela imunológica, daí sim você inicia o procedimento de vacinação, né? E no caso do animal sendo vendido antes dos 60 dias, você está tendo exatamente esse problema. Primeiro que o animalzinho perde a proteção materna, né? A vacina, a gente sabe que mesmo fazendo o protocolo vacinal, não é garantia 100% de que o animal está livre da possibilidade de uma doença, de uma virose, como sinomose, parvovirose, né, típica de cães. Outra questão que está colocada, né, esse animal, ele fica sujeitado a outras doenças também, ele não está ainda preparado para o convívio social, né, porque ele não viveu o aprendizado com a sua mãezinha, né, lá com a sua mãe, para essa possibilidade do convívio social. Então você pode, porventura, ter animais que vão trazer transtornos. Onde é abandonado, né? Porque tem o animal que faz xixi no lugar errado, que rói as coisas, né? Que não tem limites nas suas brincadeiras, e assim por diante. Então você tem problemas de comportamento nesses animais. E aí, o que a gente propunha? Não ser vendido antes dos 60 dias e castrados. Isso significa o quê? Que o criador, né, de animal, ele vai ter que ficar com aquele machinho por 4 meses. Né? Ele vai estar, obviamente, sendo lesado no seu lucro, porque isso vai implicar que ele vai ter que dar as 3 vacinas, porque ele eventualmente dá uma só e o resto fica para o criador, para o comprador. Então ele vai ter que gastar com as 3 vacinas, ele vai ter que gastar com alimentação, ele vai ter que gastar com veterinário, né? Então ele não quer isso. Foi isso que aconteceu, foi isso que fez com que, né, fosse vetado essa emenda. Porque ninguém defendeu aqui que o animal tenha que ser castrado aos 60 dias. Não, eu também não estou defendendo necessariamente isso, mas eu estou falando até no sentido, desculpa, no sentido
informação até para uma Claro. definição. Aham. E isso é o nosso papel, né? O nosso papel enquanto defensores aí dos animais e com conhecimento técnico, né, é informar a população, né, essas questões para que a gente possa, né, promover propostas de políticas públicas com base técnica, com base científica, né? E é isso que a gente fez e foi dessa forma que nós argumentamos contra o senhor prefeito Luciano Dutti quando vetou uma proposta que vinha efetivamente de encontro a uma necessidade da sociedade de Curitiba, né? Infelizmente, não fomos contemplados. Nós vamos avançar, porque a gente vai voltar a carga e vamos produzir uma nova lei que vai fazer uma restrição de comércio e os vereadores vão estar tão pressionados pela sociedade, porque a sociedade está compreendendo essa necessidade, que se eles não fizerem, eles vão perder os seus eleitores. Eu acho que é com isso que a gente conta um pouco, né? Porque a gente amadurece nessa proposta, nessa visão, e a gente amadurece também no nosso papel, né, de transformação da sociedade, nosso papel de eleitor, né? Vamos votar sim naqueles que de fato se comprometem com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a defesa dos animais, né, com uma política justa, correta, né? E não vamos votar mais e vamos condenar ao ostracismo aqueles que não conseguem compreender o que a sociedade já está dizendo, o que a sociedade já está apontando como caminho. Eu acho que é por aí. Oi. Eu gosto sempre de lembrar em situações assim que, às vezes, quando tudo sai errado, acontecem coisas maravilhosas que a gente teria perdido se tudo tivesse dado certo. É uma citação de um livro que eu não lembro o nome, de um autor que eu também não lembro o nome, mas é muito bonito e cabe bem para o momento de agora. É claro que a gente queria muito que o Dr. Anderson Fulano estivesse aqui conosco hoje, né? E a gente lamenta o fato, né? Mas a gente entende que imprevistos acontecem e o que importa mesmo é que a Tosca veio e falou de uma forma brilhante tão bem quanto ele falaria, com certeza. E eu tenho uma pergunta que é sobre a lei do circo, porque a gente ficou sabendo recentemente por uma fonte confiável, uma veterinária de confiança da gente, que comentou que está tendo rodeio em Curitiba e a gente entendia que aquela lei que proibia circos e espetáculos assemelhados incluía também o rodeio, então fica aí uma grande dúvida, né? Porque diz que está tendo mesmo rodeios dentro do município. Nós vamos precisar denunciar, localizar isso e denunciar. Porque a lei municipal é diferente da lei estadual, porque nós temos uma lei do Estado também que proíbe circos com animais no Estado. Não incluiu a questão dos espetáculos assemelhados, porque nós temos uma Assembleia Ruralista. E os deputados da nossa Assembleia são favoráveis a rodeio, né? E, inclusive, nós quase perdemos a votação da lei, não fosse a nossa mobilização e conversar com os deputados e tal, porque eles entendiam que nós estávamos querendo proibir rodeios, né? Então, a lei municipal teve esse mérito e essa felicidade. Passou assim, sabe, passa assim, meio raspando. Nós conseguimos incluir no artigo lá, né, os circos, apresentação, a permanência de animais em circo e espetáculos assemelhados. Inclui rodeios, porque rodeios são espetáculos que utilizam animais, né, para entretenimento, né, com crueldade. Então, se tem realmente se está acontecendo em Curitiba, tem que ser denunciado e a prefeitura tem obrigação de ir lá, embargar e proibir. Isso. Então, o que essa veterinária comentou é que no entendimento daquelas pessoas, dos organizadores do evento, é que o rodeio não é um espetáculo, é um esporte que envolve animais. Então, se essa lei não proíbe, por exemplo, corrida com cavalos, que é um esporte, não deveria estar proibindo também o rodeio. Na verdade, a gente faz a interpretação que melhor nos cabe, né? Mas a lei é muito clara, né? Realmente é muito claro. Espetáculos assemelhados, rodeio não é esporte, né? Rodeio é um espetáculo que utiliza animais. E para que esses animais possam entreter as pessoas, é utilizado de forma cruel, né? O incitamento desses animais através de choques, então, todo mundo sabe disso, a gente, né? Tanto é que nós não conseguimos proibir, embora no primeiro momento o juiz tenha dado ganho de causa na ação civil contra aquele rodeio do show da Brahma que teve ali em Pinhais, né? E depois teve todo um revés, né? Porque tem outro juiz que veio, o desembargador, não sei o que, acabou liberando aquele espetáculo.
nós não pudemos utilizar a lei municipal de Curitiba e ficamos um pouco de mãos atadas, porque a lei estadual, infelizmente, ela não, né, dá essa margem para espetáculos diferentes do espetáculo circense. Mas, né, na época, o entendimento do primeiro juiz foi de dar liminar favorável à ação civil, movida pela SPAC, né? Vocês vão se lembrar, porque estávamos todos lá, né? Brincando lá com aqueles meninos de boné e bota, assim, né? Mas muita gente compreendendo, e até foi muito interessante, porque milhares de pessoas que foram para aquele espetáculo estavam indo para os shows artísticos e não para o rodeio. Não, eu não vim para o rodeio, eu vim para o show. Não, eu não vim para o rodeio, eu também não vou nem assistir, eu não gosto de... Né? E isso é verdade, a gente sabe. Se vocês vão para Barretos, por exemplo, basta ver a plateia do show e a plateia do espetáculo com animais. Né? É impressionante, tá? Não é nem 10% do volume de pessoas que estão dentro de Barretos, né, fazendo com que haja uma riqueza naquela cidade muito grande, porque o recurso, né, que se ganha é muito grande, é muito dinheiro envolvido, mas as pessoas não estão no espetáculo. Quem está lá é peão, que gosta disso, enfim, né, mas as pessoas mesmo vão pelos shows. E isso acontece em qualquer outro lugar, e a gente está percebendo que está diminuindo, inclusive, esse público, até porque eles estão sendo premidos aí, né, pela sociedade que está demonstrando a crueldade desse tipo de espetáculo. Quer dizer, você maltratar bicho para dar risada, para se entender, realmente é o fim da picada, né? Então, acho que a gente tem como avançar. Nós gostaríamos de avançar no Estado também, proibir os rodeios, porque isso é uma prática do interior, antigamente só de rodeios crioulos, como eles chamavam, né, que é o animal que é utilizado no trabalho, né, para quem trabalha com animais em fazendas e tal. Então é menos agressivo, bem menos cruel do que esse rodeio chamado texano, né, bull, não sei o quê, que faz aquela coisa do corcoveio, né, e tudo mais do animal. Então tem essas diferenças. Mas, infelizmente, é uma praga que está tomando conta. Né? E você imaginar que Curitiba não tem tradição nenhuma nisso, que nem é rural, né? É uma cidade que não tem área rural, que nós somos inteiro perímetro urbano, que as pessoas, elas até podem ter vindo do interior, mas elas estão numa cidade grande hoje, que o universo cultural é diferenciado, é mais rico e tudo mais. Quer dizer, não tem sentido Curitiba fazer rodeio texano. Né? Realmente é o fim da picada, eu acho que a gente tem que denunciar, até porque nós temos amparo legal para proibir esse tipo de coisa. Mais alguma pergunta? Eu acho talvez uma curiosidade. Existe algum site, algum lugar de acesso onde eu possa saber dos políticos que estão preocupados com essa questão ambiental, em especial de direitos animais? Nós temos agora prefeitos que estão se candidatando como vereadores. Existe um cuidado nesse sentido, onde ele possa acessar? Olha, na verdade, quem tem feito um pouco isso são os observatórios, né, que têm os seus sites, os observatórios das políticas públicas. A gente tem algumas organizações que prestam esse serviço à sociedade. Né? Eu me lembro, inclusive, que tem um observatório que tem uma pessoa destacada todo santo dia para ir na Câmara de Vereadores para acompanhar, né, as votações dos vereadores. A gente encontrava muito esse povo, toda vez que a gente ia se manifestar lá, estava lá o povo anotando e tal, para fazer a estatística da atuação dos vereadores. Na verdade, a gente não tem muito disperso, a gente precisava reunir um pouco essas informações para poder divulgar, né, para que as pessoas tenham acesso. Mas a gente mesmo, inclusive, está fazendo isso, porque o SOS Bicho já teve uma experiência por 2 eleições passadas, uma para governo do Estado, né, a passada agora, e outra para a Prefeitura, a gente faz uma proposta de políticas públicas, né, e junto com o Ministério Público, nós fazemos uma parceria com o MP, a gente propõe uma audiência em que são convidados os partidos políticos que estão disputando, né, nos diversos níveis e os seus candidatos, para que venham debater, né, e se posicionar diante da proposta de políticas públicas. Nós vamos fazer esse ano novamente. Né, vamos chamar para o debate os candidatos a prefeito e os candidatos a vereadores aqui em Curitiba, junto com o Ministério Público. Já está programada agora a hora que que for liberada para o processo eleitoral e que os candidatos já estejam efetivamente inscritos aí para esse processo. Né? O que a gente tem feito também, eu acho que é muito interessante, é acompanhar o site, por exemplo, da Assembleia Legislativa. Dá uma mão de obra que você não queira nem fazer ideia. Tá? Outro dia nós fizemos... O trabalho foi a Laéria, que é a nossa vice-presidente e a companheira nossa, ela teve a paixão de passar um dia na frente do computador e levantando
todos os projetos de lei que estão em andamento na Assembleia Legislativa. Todos. E aí, anotando o que é relativo ao meio ambiente e o que não é, e dentre aqueles que são relativos ao meio ambiente, aqueles que dizem respeito à nossa causa mais direta, né, que é a defesa dos animais. Para a gente ter mais ou menos um controle. E a gente vai acompanhando. Aquilo que efetivamente interessa, a gente vai atrás, né? Daí vai conversar com o deputado proponente, aí quando eles entram nas comissões, né, porque ele passa por várias comissões, né, ele dá entrada, é protocolado, vai para a CCJ. Primeiro eles analisam a legalidade e constitucionalidade do projeto. Depois ele vai para as comissões afetas, né? Se está na área de educação, comissão de educação, se está na área de saúde, comissão de saúde, assim por diante. E daí a gente faz essa trilha, né? Vai acompanhando onde vai o projeto, a gente vai atrás, né? Aí você identifica quem é o relator naquela comissão, aí conversa com o relator, né? Troca ideias, discute, mostra para o relator a importância do projeto, que ele deu um voto favorável ao projeto, e assim por diante. Quer dizer, é um trabalho se é que se pode dizer, de lobby, né? De lobby em defesa de uma causa, né? Isso é necessário, porque se a gente não tiver atento a isso, vota-se projetos que não interessam, projetos contrários à causa, né? Projetos que efetivamente não vão trazer benefícios, né? Então a gente tem que estar corrigindo no meio do caminho. Cada vez que um deputado chega e apresenta um projeto que diga respeito à questão animal, a gente chega nele e diz assim, ó, teu projeto tem esse erro, tem aquele equívoco, o conceito, né, não é bem como deveria ser, nós vamos fazer um substitutivo para você. E a gente apresenta uma contraproposta que ultimamente tem sido aceito, né? Tem esse PL que nós estamos acompanhando, o deputado Sheida, que transforma o Estado em não eutanásico, a gente trabalhou no substitutivo. E a proposta agora do último status também, a gente apresentou uma proposta que foi protocolada. Então, é um pouco esse trabalho, é um trabalho complicadinho de fazer, porque não é fácil se passar um dia inteiro numa Assembleia Legislativa, às vezes toma chá de cadeira, né, o deputado não está lá dentro, ele passa na frente dos prefeitos da sua região, né, porque os prefeitos é que trazem votos, né, e aí a gente vai ficando, mas a gente insiste, volta lá e tal, e faz esse trabalho na perspectiva de aprovar essas leis. Agora, eles estão mais sensíveis, né, à opinião pública, e isso é importante também, né, eu acho que está havendo um aumento da capacidade de sensibilidade, né? Porque antigamente isso daí não vai me trazer voto, não sei o quê, deixa quieto, né? Mas eles estão percebendo hoje que o eleitor bicho, que bicho vota, né? Bicho vota e é um voto de qualidade, gente, é um voto de grande qualidade, porque, né, nós nos colocamos como a voz, né, desses que não pode se colocar, né, que não pode se fazer a sua própria defesa. E as pessoas que estão fazendo isso são pessoas de formadores de opinião, né, que conseguem ter ressonância na sociedade. Então é um voto de fato de qualidade. Por isso que está pipocando projeto em defesa de animais aí que não está no gibi, né? Vocês têm acompanhado. Outro dia, até como curiosidade, um projeto de lei do deputado Arpagão, que ele tentava dizer, né, que as raças perigosas, conceito equivocado, né, que seria pitbull, né, Rottweiler e tal, esses cães grandes ali, que tivesse histórico de mordedura, não sei o quê. Então, conceitos equivocados do ponto de vista do comportamento animal. E alguns erros constitucionais e que batia, né, que entrava em confronto com algumas legislações que a gente já tem. E daí nós dissemos a ele, olha, tem equívocos. Ele, não, peraí, ele foi bombardeado pela proteção, né, o pessoal mandou e-mail xingando a mãe, o que eu acho equivocado, não é por aí. Eu acho que a gente faz política com seriedade, com educação, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas, de qualquer forma, aconteceu esse episódio e a gente conversou com ele, retira o projeto. Retira o projeto porque ele é equivocado sobre vários aspectos, ele tinha uma qualidade, ele propunha a criação de um fundo de proteção animal nesse projeto, mas no momento errado, dentro de um escopo, né, de projeto meio equivocado, e que acabaria, então, sendo danoso até para um projeto de envergadura importante, como é o fundo de proteção, que possa viabilizar políticas públicas, né? Então, retirou o projeto. Mas aí ele garantiu que tinha boa intenção. E eu até acredito que ele estava tentando, né, apresentar alguma coisa, achando que ia agradar, né, a esse coletivo todo, mas aí ele cometeu esse erro. Quer dizer, quando você discrimina algumas raças, né, você está sendo especista também, né? Quer dizer, a sociedade já é especista porque coloca os animais apartados da nossa convivência, né? Então, é aquela coisa assim, né? Não tem muita diferença, por exemplo, da homofobia.
né? Porque é uma discriminação, é um preconceito, né? E que tem que ser combatido. Agora, quando você... eu gosto dos animais, eu aprecio os animais e tudo mais, mas aqueles ali, você também está sendo especista, né? Quer dizer, esse animal que porventura possa ser perigoso, ele o é por quê? Né? Ele está nessa condição por quê? Né? Vamos avaliar a condição do ambiente, a condição a que esse animal está sendo submetido, né? Para dizer se confere, né, com o que você está querendo apresentar ou não. E na maior parte das vezes, a gente sabe disso, não funciona. Né? O animal está submetido a estresse mesmo, a uma falta de controle, de disciplina, ele está sendo incitado a uma situação, né? Ele está sendo exposto a toda uma situação para que ele possa ter esse tipo de comportamento. Então, quando você discrimina, né, você corre o risco de estar... Corre risco não, você está sendo preconceituoso, né? Está sendo especista, está provocando uma animosidade dentro da sociedade e esses animais podem, lá na frente, estarem sendo submetidos à situação de maus tratos e de crueldade, por conta dessa discriminação e desse preconceito. Assim como né, o preconceito contra, né, homens e mulheres, né, qualquer tipo de preconceito, né, você acaba incitando a sociedade a responder com violência. Né? Nós estamos vendo aí, né, a homofobia causando morte de pessoas, né, dentro da nossa sociedade. Assim como estamos vendo, né, esse preconceito contra animais causando crueldade e maus tratos. Então, isso que é por aí que a gente tem que batalhar. Obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta? Então, mais uma vez, agradecemos imensamente a sua presença aqui, que abrilhantou essa noite. Espero que as pessoas em casa, nos seus aparelhos de informática, estejam tendo o mesmo prazer que nós estamos tendo aqui nesse momento com todas as informações. Foi uma noite brilhante, muito obrigado e esperamos poder contar com você em próximas oportunidades aqui. Obrigado, boa noite. Com certeza.